Como será que vai ficar o seu emprego com a reforma trabalhista? A imagem do Senado às escuras parece indicar o futuro das relações de trabalho. O protesto foi geral e a sessão foi tumultuada. Mas os senadores não tiveram vergonha de votar contra quem trabalha. Foram 26 votos contra a reforma e 50 votos pela precarização da CLT. Especialistas já alertam que a redução de empregos e de salários pode afetar o mercado interno. Com menos dinheiro em circulação, menos compras, menor atividade industrial. Veja o que diz Jorge Bolsinhas, professor da GV e nosso entrevistado de hoje. Lei ou mudança legislativa resolver esse problema de desemprego, não existiria desemprego no mundo. Porque levando em consideração que a maior parte dos consumidores no Brasil são trabalhadores e você precisa de consumo para ter produção, se você empobrece os trabalhadores, que são uma gama significativa de consumidores, você acaba afetando indiretamente o consumo e afetando a produção. Então, não é razoável achar que o simples fato de você, digamos assim, reduzir o custo da mão de obra, isso automaticamente vai gerar novas contratações. Nessa conversa com Celso Napolitano, o professor Bolsinhas fala um pouco sobre os efeitos da reforma trabalhista e da terceirização de empregos. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Hoje nós temos o grande prazer e a honra de receber o Dr. Jorge Cavalcante Bolsinhas. Dr. Bolsinhas é mestre e doutor em Direito do Trabalho pela USP e é professor de Direito do Trabalho na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, a EASP, da Fundação Getúlio Vargas. Neste ano, Dr. Bolsinhas tornou-se um imortal. Ele foi eleito para a Academia Brasileira do Direito do Trabalho. Tudo bem, Bolsinhas? Tudo bem, Celso. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, poder conversar um pouco com você, com todos que nos assistam sobre esse tema tão relevante que é o direito do trabalho, em particular, e tão atual nessa discussão sobre terceirização, né, que foi o tema proposto. Sim. Então, Bolsinhas, colega lá, nosso colega lá da escola, da EASP. A primeira questão que eu quero colocar a você é esse mito, né, ou essa verdade em termos da flexibilização das relações de trabalho. Então, desde da posse do Temer, vem se dizendo a respeito da flexibilização das relações de trabalho. Esse tema ganhou corpo com a crise econômica, com o número de desempregados, etc. E agora o que parece é que se liberarem todas as legislações, todas as leis, etc., a crise vai acabar e o emprego aparece de uma hora para outra. Qual é a sua consideração sobre isso? O que você acha disso? Vou começar com uma reflexão talvez um pouco mais longa no início, mas eu acho que a pergunta carece dessa explicação. Na verdade, essas discussões de flexibilização, desregulamentação, elas vão e vêm. Né? E o direito do trabalho, o aumento as discussões sobre o direito do trabalho, elas oscilam muito de acordo com a economia. Quando você tem um momento de prosperidade econômica, como nós vivemos assim nos anos 2000, você vê uma certa progressão em termos de conquistas sociais para os trabalhadores. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. E nós conseguimos, num cenário econômico favorável, depois de 22 anos de promessa constitucional, aprovar a regulamentação do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Se você faz uma análise mais detalhada na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho daquele período, digamos, de prosperidade econômica, de grande crescimento econômico, você vai perceber que também houve um aumento do garantismo, um aumento da proteção ao trabalhador durante todo aquele período, e outras leis esparsas, como a lei do motorista profissional e outras regulamentações que eram necessárias, mas que efetivamente não aconteciam. Né? A modificação sutil ali na CLT para tratar do teletrabalho, enfim, isso tudo foi possibilitado por um momento por uma economia aquecida, digamos assim. Agora, sempre que a economia dá uma guinada, como aconteceu
na década perdida, dos anos 80 e muito nos anos 90, você percebe um movimento contrário, que são o discurso de flexibilização, de desregulamentação, de redução, de direito do trabalho mínimo, de redução da proteção ao trabalhador, como forma de estimular a atividade empresarial. E eu vou ser muito franco em relação a isso daí, né? Achar que se lei ou mudança legislativa resolver esse problema de desemprego, não existiria desemprego no mundo, né? Todos os países do mundo, todos os locais, regulamentariam, ou elaborariam legislações para criar emprego. Então, na verdade, criação de emprego, eu até brinco às vezes com os alunos, dizendo que criação de emprego é como neve. Né? Não vai nevar porque está em 0 graus, porque a temperatura baixou de 0 graus. Você tem que ter uma conjunção de fatores para poder ter a criação de novos postos de trabalho. Quando você desregulamenta a proteção ao trabalhador, você, na verdade, corre um risco contrário. Né? Até lógico, dentro daquela microeconomia, dentro daquele microcosmo que é cada empresa, você reduz os custos. Mas essa redução de custos, numa visão mais ampla, mais macroeconômica, pode ter um impacto muito negativo na própria economia e na geração de empregos. Porque levando em consideração que a maior parte dos consumidores no Brasil são trabalhadores, e você precisa de consumo para ter produção, se você empobrece os trabalhadores, que são uma gama significativa de consumidores, você acaba afetando indiretamente o consumo e afetando a produção. Então, não é razoável achar que o simples fato de você, digamos assim, reduzir o custo da mão de obra, isso automaticamente vai gerar novas contratações. A única certeza que a gente tem é que se você reduz o custo da mão de obra naquele microsistema de cada empresa, você vai estar obviamente aumentando o lucro do empregador. Agora, se e em que medida esse aumento de lucro vai gerar novas contratações, aí vai depender de uma série de fatores outros que não são explicáveis, não são solucionáveis pela legislação. Agora, tentando ser mais direto em relação à sua pergunta específica, essas discussões em torno do aumento da proteção ou de uma maior flexibilidade, elas oscilam não só no Brasil como no mundo todo, de acordo com o cenário econômico. E, naturalmente, sempre que se tem um cenário econômico desfavorável, esses discursos de flexibilização, desregulamentação, eles vêm com muita força, né? Dentro daquela ideia de que você precisa preservar as empresas, senão não vai ter emprego e não vai ter, portanto, direito do trabalho. Agora, o grande risco é esse, é você adotar medidas que empobreçam os trabalhadores e, com isso, você reduza o consumo, que vai ter um impacto na economia como um todo, indiscutivelmente e inevitavelmente. Na sua visão, então, a desregulamentação do trabalho conduz à desregulamentação das relações de trabalho. Isso conduz necessariamente a uma precarização do trabalho. E também a uma diminuição do custo, consequência diminuição do recebimento, do salário do trabalhador. Eu diria que a desregulamentação da proteção ao trabalhador, pelo simples fato de você desregulamentar, ela tem uma tendência para precarizante. Isso é absolutamente indiscutível. Porque aí sobressai o poder econômico, o poder do empregador. A ideia da desregulamentação normalmente é uma ideia de reduzir o custo da mão de obra. E redução de custo da mão de obra normalmente vai no fator que não deveria ser atingido direto, que é exatamente o ganho direto do empregado. Quando se fala em custo da mão de obra do Brasil, o problema não está, e é sabido que de fato o problema não está, no que o trabalhador efetivamente recebe para consumir, para consumo próprio de seus familiares. Está na tributação que incide sobre isso. O grande problema é que na tributação ninguém tem coragem ou ousadia de mexer. E as mudanças acabam caindo nessa outra questão, que é o que efetivamente o trabalhador receberia líquido na sua conta corrente. Uhum. Bom, e no bojo, então, dessa discussão, o que apareceu agora, que foi tirado da cartola, foi um projeto de 1998, que havia sido discutido pela Câmara, ido ao Senado, voltado para a Câmara, que é o famoso PL 4302, e que foi aprovado recentemente. Qual é a sua observação e a sua consideração sobre esse projeto em si? A maneira como ele foi aprovado e o arcabouço do projeto?
Eu recebi esse projeto antes de qualquer outra coisa, com uma grande surpresa. Né? Eu acompanhei, através de uma série de entidades ao qual eu tenho vinculação, todas as discussões políticas e todo o trâmite do projeto 4330. E esse projeto 4330, se nós pegarmos a redação, o projeto inicial que foi apresentado e o que chegou a ser aprovado numa das casas do Congresso Nacional, estava exatamente caminhando para outra, para a deliberação final nessa segunda casa, ele passou por grandíssimas modificações próprias do regime democrático, próprias daquela ideia de oferta e contra-oferta, que é típica também da negociação, da negociação própria, digamos assim, do processo legislativo. E dentro dessa negociação, para que se tivesse essa maior liberdade que ansiavam os representantes dos empregadores, que era poder terceirizar livremente, sem ter freios e sem ter uma análise posterior daquela contratação pelo judiciário, o que se queria foram oferecidas uma série de contrapartidas, digamos assim, como maiores obrigações em termos de fiscalização, um certo encarecimento, porque o PL 4330 ele tornava a terceirização, por conta de uma série de obrigações acessórias que eram adicionadas, mais cara do que o modelo que nós temos hoje, e o PL 4330 ainda aumentava a responsabilidade, ou risco, digamos assim, do tomador de serviços, na medida em que a responsabilidade, que hoje é subsidiária, e que permanecerá subsidiária no PL 4302, se tornaria, caso aprovado fosse o PL 4330, solidária. Isso permitiria, por exemplo, que o trabalhador optasse por acionar a empresa tomadora de serviço, melhor, mais saudável, digamos assim, financeiramente, do que a sua verdadeira empregadora, a prestadora de serviços. Então, assim, esse projeto ele passou por uma série de deliberações políticas, de ofertas e contra-ofertas, e todos aguardavam de negociações políticas, e todos aguardavam que ele fosse submetido à votação. No Senado. No Senado, exatamente, no Senado. E, de repente, a Câmara dos Deputados conseguiu reencontrar um projeto que já havia voltado do Senado, que estava bem próximo da aprovação final, mas que havia tido seu trâmite suspenso lá no começo dos anos 2000 por conta da transição política, fruto da eleição presidencial de 2002. E, encontrando esse projeto, resolveram submeter à votação. Mas eu confesso a você que eu acompanho esses temas com grande frequência e fiquei surpreso quando eu soube que seria colocado em votação a terceirização e que não era o 4330. Eu soube disso alguns dias antes da votação e fui pego de surpresa. Então, assim, você me pergunta qual é a minha opinião, antes de qualquer outra, foi uma grande surpresa. Eu imaginava uma votação do PL 4330 e não do PL 4302. E do ponto de vista, já que a nossa conversa começou a partir daí, do resultado, do efeito, o 4302, ele abre o leque de opções de terceirização, digamos assim, sem as contrapartidas que foram acrescidas ao 4330 dentro das próprias negociações políticas. Então, assim, ele é, sob essa perspectiva, pior do que o 4330, que nós esperávamos que fosse submetido, nós acadêmicos, esperávamos que fossem submetidos à votação agora no início de 2017. Pois bem, só para a gente esclarecer, para quem ainda é um pouco neófito nesse assunto, o que aconteceu foi o seguinte: havia um projeto de terceirização enviado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, aliás, é um projeto do Executivo, de 1998, foi enviado então pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para a Câmara dos Deputados, em 1998. Esse projeto foi analisado pela Câmara dos Deputados, passou pela Câmara, foi votado e foi ao Senado. No Senado ele também foi emendado. E na nossa legislação é a seguinte: uma casa onde inicia a tramitação do projeto é chamada de casa de origem. Exato. A outra é chamada de casa revisora. Então, como ele começou pela Câmara dos Deputados, ele foi ao Senado, a casa revisora, ele foi emendado e voltou à Câmara dos Deputados.
Nessas condições, os deputados deveriam optar ou pelo projeto conforme saiu do Senado, ou pelo projeto original, da casa original, que é a Câmara dos Deputados. E ele ficou lá na Câmara dos Deputados para ser votado na votação final desde 2002, quando ele voltou do Senado. Em 2003, o presidente Lula assumiu, foi eleito em 2002, assumiu em 2003, e uma das primeiras iniciativas dele foi mandar uma mensagem ao Congresso para retirar o projeto de votação, porque é um projeto do Executivo, o Executivo tem o poder de retirar. Pois bem, essa mensagem presidencial nunca foi votada, nunca foi apreciada pelo plenário, nunca foi lida pelo plenário, apesar de nós termos 4 presidentes, na época Lula, Dilma, 4 presidentes da Câmara dos Deputados de origem ou do PT ou do PCdoB, Aldo Rebelo, Marco Maia, João Paulo Cunha e Arlindo Quinalha. Nenhum desses leu essa mensagem presidencial, portanto ele ficou lá dormindo. Enquanto isso, o relator do então projeto 4302, que é o deputado Sandro Mabel, preparou um outro projeto de terceirização, e aí que o Bolsinha se refere, que é o 4330. Esse projeto, como ele disse, foi discutido, negociado, avançado, etc., passou pela Câmara, foi ao Senado, está aguardando, e ficou lá aguardando um parecer do relator no Senado, que é o senador Paulo Paim. Bom, por isso que no começo disse que tirou da cartola. O deputado Rodrigo Maia, que é o então presidente da Câmara dos Deputados, descobriu que havia um processo dormitando lá na Câmara, puxou, colocou em votação e ele foi aprovado. Agora, o que se diz, doutor Bocinhas, é que esse projeto não transmite assim, esse projeto que agora foi transformado em lei e que aguarda a sanção do presidente da República, ele não transmite muita segurança jurídica. Já houve, inclusive, uma manifestação do Ministério Público do Trabalho e uma manifestação dos juízes do trabalho pela ANAMATRA, que é a Associação dos Magistrados do Trabalho. Qual é a sua observação sobre isso? Qual é a sua opinião? Realmente ele provoca uma determinada insegurança jurídica por abrir indiscriminadamente a terceirização? Depende. Depende. Depende do ponto de vista. Sim. Assim, do ponto de vista das entidades patronais e dos empregadores, considera-se que há uma maior segurança jurídica, porque agora não há mais aquela análise a posteriori de se a terceirização era ou não era lícita. Afinal de contas, já aquela separação e aquele critério entre o que é atividade meio e o que é atividade fim deixa de existir, perde a sua razão de ser, e a partir disso, qualquer coisa que você queira terceirizar, você terceiriza sem o risco de uma discussão a posterior da validade da terceirização. Você pode discutir se vai pagar ou não vai pagar esse crédito, se há ou não há a questão da própria amplitude da responsabilidade subsidiária, mas você não vai mais discutir se aquela terceirização ela era viável, se ela era possível juridicamente ou se ela não era possível. Então, do ponto de vista dos empresários, o anseio era muito grande em aprovar isso aí por conta do fim dessa análise a posteriori. Agora, naturalmente, do ponto de vista dessas entidades todas que defendem a proteção ao trabalhador, a aplicação da legislação, há um temor generalizado hoje de até onde vai essa abertura que foi dada, né? Eu me lembro, em 94, eu estava no segundo grau, ainda não me dedicava a esse tema, mas eu estudei depois, posteriormente, eu estudei retroativamente bastante o período histórico e aquele fato da aprovação da lei das cooperativas. Sim. Quando foi aprovada a lei das cooperativas, sim, houve um temor generalizado também e criou uma ideia de que era simples, o empregador poderia simplesmente mandar embora os antigos empregados e contratá-los agora através de uma cooperativa que os unisse todos em prol do mesmo objetivo. E acho que o grande temor que se tem hoje é que se faça algo parecido, assim, que essa terceirização irrestrita, como está sendo chamada, tem um efeito parecido. Todos os empregados sejam dispensados para serem contratados através de pessoas jurídicas, naquele fenômeno que se convencionou chamar de pejotização,
ou de empresas muito precárias, digamos assim, de prestação de serviços. Então há um receio muito grande e isso gera muita insegurança também, sobre um outro prisma, sobre um outro ponto de vista, mas também gera muita insegurança jurídica de que, por exemplo, a partir de agora a gente passe a ter uma legislação de proteção ao trabalho que passe a atingir cada vez menos pessoas e ter uma eficácia cada vez menor. Então, esse que nos preocupa, em geral, a categoria dos professores. Sim. Você também entende que essa lei libera o que se chamou de pejotização. Quer dizer, há possibilidade de eu me transformar numa pessoa jurídica e esta pessoa jurídica composta por mim mesmo, né? Por mim mesmo, no vulgo a gente fala pormigo, né? Por mim mesmo ou talvez por um colega meu, nós aluguemos o nosso serviço a uma escola, sem a necessidade dessa escola cumprir, por exemplo, a Convenção Coletiva de Trabalho. Ela me contrata como uma pessoa jurídica e eu presto serviço como uma pessoa jurídica através de nota fiscal. Essa Lei 4302, sancionada da maneira como ela foi aprovada, ela permitiria esse tipo de relação trabalhista? Eu entendo que não. Assim, a minha análise jurídica é de que não. Mas eu tenho muito receio, assim como essas entidades que se manifestaram já e que você citou agora há pouco, também temem de que essa seja uma interpretação plausível. Eu entendo que não. Eu Sim. entendo que assim, a legitimação da terceirização é de uma terceirização efetivamente válida. A transferência é uma escolha do que será feito pelo próprio, digamos assim, diretamente pela empresa, e o que ele vai transferir para uma outra empresa, para que uma outra empresa o faça. Naturalmente, para esse contrato ser válido, é necessário que exista efetivamente uma prestação de serviço entre duas empresas jurídicas em condições de igualdade. Se você verificar uma situação em que estão presentes os 5 elementos da relação de emprego, ele vai continuar sendo empregado. Não importa se queiram chamar o contrato agora de terceirização. Até porque tem um princípio elementar, né, do direito do trabalho chamado princípio da primazia da realidade, que diz que para a relação de emprego o que é fundamental é a análise efetiva e casuística dos 5 elementos da relação de emprego e não o nome do contrato que se dá. Então, você chamar de terceirização de pessoa jurídica, mas de uma pessoa jurídica de dois sócios, né? Um professor e a sua mãe, digamos assim, para prestar serviços para uma entidade de fins educacionais com não eventualidade, pessoalidade, onerosidade, alteridade e subordinação. Isso é uma relação de emprego. Né? A lei não vai mudar isso. Foi o mesmo discurso e a mesma problemática que houve na época das cooperativas. Sim. Teve gente que interpretou a lei das cooperativas como um salvo-conduto para você cooperativar todo e qualquer profissional. E depois o judiciário trabalhista e o Ministério Público do Trabalho e as entidades diversas de defesa dos trabalhadores, patronais e proletárias, e de empregados, as duas, perceberam que isso não mudava a relação de emprego. Né? Assim, uma coisa, aquela lei é válida para cooperativa. Para quem é empregado travestido, desculpe a expressão, mas eu acho que ela denota bem o que eu quero dizer. Para quem é empregado travestido de cooperativa, continua valendo a CLT. E a mesma coisa vai valer agora. Para quem foi empregado travestido de prestador de serviços por meio de uma pessoa jurídica, vai continuar valendo a CLT. A lei, ao permitir terceirização, o que ela acaba fazendo, e aí eu acho que merece uma grande reflexão dos próprios empresários que cogitam terceirizar sobre a quem ela beneficia. O que ela permite é que o dono de uma empresa, numa contingência de maior demanda ou para reduzir custos, que talvez seja o mais provável, ele resolva terceirizar o chamado core business da própria empresa. Terceirizar a sua atividade principal. Para um médio empresário, para um pequeno empresário, isso pode ser o suicídio da sua atividade econômica, porque na hora que o seu cliente perceber que a atividade é feita por um outro e não por ele, e que ele está sendo só um atravessador,
ele procura esse outro, oferece um pouco menos do que o que paga atualmente e mais do que o que ele recebe. E os dois contratam entre si, e esse que era um atravessador, entre aspas, vai perder o próprio negócio. Agora, isso vale para as empresas de pequeno porte e para as empresas de médio porte. O problema são os grandes conglomerados que vendem a imagem e não o produto. Por exemplo, essas grandes marcas de calçados esportivos, que a pessoa paga, que a maioria dos consumidores paga a marca e não o produto em si, esses vão terceirizar tudo. Na verdade, o que acontece é que a sanha empresarial e também de alguns setores dos empresários provoca a aprovação de uma lei que não tem a mínima segurança nem para um lado nem para o outro, que na verdade, como você diz no começo, precariza as relações de trabalho e diminui o ganho do trabalhador, com até, às vezes, consequências econômicas. Porque se a gente discutir a terceirização da maneira como você estava colocando, em termos de um gerenciamento melhor da empresa, ela provoca um custo, ou ela produz um custo que é praticamente igual eu ter um empregado. Acontece só que você vai gerenciar melhor o seu negócio e a sua empresa. Da maneira como está sendo colocado, a terceirização significa simplesmente reduzir custo e penalizar uma das categorias. Esse que é o grande problema, né? E eu diria mais, eu diria que se esse projeto de lei for mal interpretado, pode resultar na mesma coisa que ocorreu lá atrás com a lei das cooperativas. E isso não está sendo falado ainda. Sim. E vai prejudicar, e vai aumentar ainda mais os processos trabalhistas, os passivos trabalhistas e etc. Pois bem, Bocinhas, muito obrigado pela sua participação. Realmente a nossa conversa e os seus esclarecimentos foram muito importantes. E eu agradeço a sua participação, deixo aí para você se despedir dos nossos amigos que nos prestigiam. Poxa, eu agradeço, Celso, a você inicialmente pelo convite, pela oportunidade de conversar aqui sobre esse tema tão apaixonante, tão palpitante. Acho que daria muitos programas para discutir esse tema e talvez não conseguíssemos chegar a uma solução final. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder falar com colegas, professores, enfim, e tentar trazer alguns esclarecimentos sobre esse tema tão relevante. Peço desculpas por ter me alongado um pouco em algumas respostas. Absolutamente, as suas explicações foram absolutamente didáticas. E aos nossos amigos aí que nos prestigiam na sala de professores, a entrevista com o Dr. Bocinhas é uma continuação, né? Eu acho que uma continuação muito importante do que se fez aqui com o Dr. Sotomayor, que trouxe toda a história do direito do trabalho e agora culminando com essas que eu vou chamar de artimanhas jurídicas que estão tentando implementar aqui em termos de uma precarização das relações de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. E continue nos prestigiando, criticando, participando no fepesp.org.br. Até o próximo Sala dos Professores. Até lá.